Uma boa noite, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida, te dando sabedoria, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, fazer com que você entenda as palavras que serão lidas, faladas, abordadas aqui. Eu estou aqui para fazer com que você entenda a palavra, aquela palavra que você nunca ouviu dentro de uma dominação, dentro de uma igreja, assim como eu também nunca ouvi quando eu estava lá. Eu vou insistir aqui em um assunto a respeito daqueles que vivem debaixo da lei. O tema aqui vai ser este: aqueles que vivem debaixo da lei. Quem vive debaixo da lei? Você que vive de jejum, de imposição de mãos, de buscar Deus no monte, de santa ceia, de batismo, você está vivendo debaixo de preceitos da lei. E eu vou ensinar, eu vou mostrar a você aqui o que a Bíblia diz a respeito deste assunto, a respeito de quem vive debaixo da lei. Eu quero perguntar se você crê no que está escrito na Bíblia? Você acredita no que está escrito na Bíblia? Porque o que eu vou falar aqui é para quem crê na Bíblia. Porque na Terra existem pessoas que não acreditam, não crê no que está escrito na Bíblia. Então vou ser muito claro aqui que o que eu vou falar aqui será para os que creem em Deus, para aqueles que creem no que está escrito na palavra de Deus. Eu quero começar em Romanos 6. Se você não tem a Bíblia aí, pega uma caneta, anota os versículos para que você venha acompanhar. Então vai ser aqui através da palavra que eu vou mostrar a direção para a sua vida. Romanos 6, olha aí o que está dizendo aí. Eu vou começar por aqui em Romanos 6 a desencadear este rolo que muitos ainda não entendem. Entendeu? Eu quero que você entenda de acordo com a Bíblia o que fala a respeito daqueles que vivem debaixo da lei. Romanos, olha só, eu vou ler um versículo apenas aqui, tá? Eu já orei para que Deus possa me revelar, para que você entenda a palavra de Deus. Entendendo aqui a palavra de Deus, você vai estar entendendo a direção do Espírito Santo de Deus para sua vida. Romanos 6,14, olha só. Vamos prestar atenção no que diz aqui. Romanos 6,14 diz assim, olha só. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Então, o pecado, ele não terá domínio sobre mim, sobre você. Então, está ou não está escrito aqui? Então, Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Mas o que tem a ver pecado com debaixo da lei? Para você que não entende o que é pecado, a pessoa falou, eu sou pecador. Não, pecado de acordo com a Bíblia é transgressão de lei. Pecado de acordo com a Bíblia era transgredir a lei, era transgressão de lei. Por isso que está dizendo isso aqui. Entendeu? Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, eu espero que você que esteja aí me acompanhando, você confira na sua Bíblia, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é muito bem claro aqui, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Isso para mim é muito claro. Você entendeu? Vamos continuar aqui, Romanos 6,14. Então agora nós vamos partir daqui, nós vamos começar daqui. É daqui que nós vamos começar o nosso estudo, o nosso entendimento dessa administração, dessa palavra que eu vou falar aqui. Que tem por tema que eu trago aqui, eu vou fazer uma divisão de 4 partes a respeito o que é quem está debaixo da lei. Entendeu? E através do Espírito Santo você vai entender o que a Bíblia diz, quem vive debaixo de preceitos da lei. Tá bom? E o Espírito Santo de Deus vai te revelar o que acontece com quem está debaixo da lei. Entendeu?
E você vai entender. Vamos para Romanos 6,14. Olha só, Romanos 6,14 diz claramente que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas existe muitos pastores, igrejas, existe um povo por aí que eles estão ainda debaixo da lei. Quando Romanos 6,14 diz claramente que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? Significa estar recebendo ensinamentos da lei. Então, é claro que nós não estamos mais debaixo da lei. Jesus morreu, ressuscitou, começou-se então uma nova aliança, um novo pacto, que é a graça de Deus. Então, na qual todo ser humano na face da terra, ele está debaixo da graça. Entendeu? Uma coisa é estar debaixo da graça, outra coisa é viver em graça. Entendeu? Uma coisa é estar debaixo da graça. Ou seja, do tempo da nova aliança, de um novo testamento, debaixo da graça. Viver em graça é muito diferente. É viver de acordo com Cristo, é viver em Cristo. Viver em graça é viver em Cristo. Então, se nós não estamos mais debaixo da lei, e existem denominações, pastores que ensinam a lei, igrejas, ministérios, um povo que está por aí vivendo de preceitos da lei, cumprindo alguns preceitos, algumas ordenanças da lei. Então, as obras da lei, quando na verdade aqui, olha Romanos 10, o que diz na sua Bíblia aí? Romanos 10, verso 4. Olha o que está falando aí. Eu tenho que ler aqui para que você entenda perfeitamente a palavra de Deus. Romanos 10, 4, olha só. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, para justificar todo aquele que crê. Então, primeiro, Romanos 6,14, não estamos mais debaixo da lei. Romanos 6,14, nós não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. O fim, acabou. Acabou em Cristo. Você está entendendo isso aí? É tudo bem claro. Então até aqui para mim, está tão claro como as nuvens. Então eu espero que você também esteja entendendo o que está sendo falando aqui. Ou seja, essa primeira parte que eu estou falando aqui, quem é estar debaixo da lei? Ele está debaixo de maldição. Vamos para Gálatas 3. Se você não estiver acompanhando, pegue uma caneta, anota, tá bom? Porque eu quero que você entenda, eu quero que você acompanhe, para que você venha ser como aquele crente de Beré que quando os apóstolos falavam, eles corriam lá e viam se era aquilo mesmo que estava falando. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Tá? Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Então, vamos ler o terceiro aqui. Eu não estou mudando uma vírgula aqui. Eu vou ler aqui o que está escrito. Tá? Então, você vai entender, de acordo com esse estudo aqui, você vai entender o problema de estar vivendo debaixo da lei, em uma igreja que está pregando lei, mesmo debaixo da graça, pregando, ensinando e vivendo preceitos da lei. Entendeu? É isso que eu quero te mostrar. Vamos lá. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Já até adiantei antes aqui de ler mesmo, Gálatas 3,10. Vamos ver, mas eu quero que você acompanhe. Gálatas 3,10, olha o que está escrito aí. Para que o Espírito Santo de Deus ele abra o seu entendimento para você entender o que diz as Escrituras. Gálatas 3, verso 10. Anote com uma caneta para você acompanhar, tá? Olha só, e todas as Bíblias têm Gálatas 3,10, tá? A Bíblia Católica, a Bíblia do Jeová, a Bíblia da Congregação Cristã, todas as Bíblias têm Gálatas 3,10, que diz assim... Vamos lá. Todos aqueles que são das obras da lei. Olha só. Todos aqueles que são
das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, eu estou inventando alguma coisa aqui? Eu não estou aumentando aqui, eu estou tirando um tio, colocando? Não. Está escrito aqui. Então, se a sua Bíblia diz isso e você entende, graças a Deus que você passa a entender isso aqui. Está escrito aqui, Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras, está no plural. Obras, por que obras no plural? Porque eram 613 preceitos, 613 ordenança. É para você que crê, é para você que é temente a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus, ele é temente à palavra de Deus. Agora, se uma pessoa não teme a palavra de Deus, logo ele não teme a Deus, porque ele não vê a Deus. Correto? Então, Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, não adianta você só querer tomar a Santa Ceia, que na verdade era a Páscoa que Jesus mandou fazer. Não adianta você buscar Deus no monte, se a Bíblia diz que não sabeis vós que vós é o templo de Deus e que ele habita em vós. Não adianta você batizar, porque a Bíblia diz que nós somos batizados na cruz de Cristo, entendeu? Não adianta você viver de imposição de lei e esquecer dos outros, porque está falando aqui. Se você não permanecer em todas, aqui está no plural, não está no singular, em todas, ou seja, eram 613 preceitos, eram 613 ordenanças. E lembrando, tá? Lembrando aqui, que a lei foi dada apenas ao povo judeu. Você, assim como eu, gentil. Entendeu? Não foi ordenado isso ao povo gentil, apenas ao povo judeu. Tá entendendo? Lembrando disso aqui. Se você quer fazer isso, você já está errado, porque foi uma ordenança ao povo judeu. Entendeu? E se você não cumpre todas as coisas, coisas, tá? Todas as coisas, tá no plural. Não adianta você só querer batizar, tomar a Santa Ceia, que na verdade é Páscoa, imposição de mão, buscar Deus no monte, jejum, e esquecer de fazer o resto. Não adianta só isso. E lembrando que você não é judeu, que a lei foi dada para o povo judeu, tá bom? E outra, eu quero que você entenda tudo perfeitamente o que a Bíblia diz a respeito disso aí. Tá bom? E você vai entender. Então eu quero que o Espírito Santo, ele abra o seu entendimento. Entendeu? A primeira parte aqui é quem está debaixo da lei, ele está debaixo de maldição. A Bíblia é clara a respeito disso. Olha, eu não acho bom falar isso. Falar que você está debaixo de maldição. Ah, que bom que você está debaixo. Não, eu estou aqui para alertar você, para ensinar você o que a Bíblia diz. Ou seja, você que está em alguma igreja, vivendo de lei, vivendo de obras mortas, olha Gálatas 3:10, todos aqueles que são das obras da lei. Então veja bem, você que está em uma igreja, em um ministério, que o pastor, que o pregador, que o bispo, que o dirigente, ele está mandando você fazer, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita, para fazê-las. Ou seja, se o pastor ou o presbítero, seu dirigente, entendeu? Ou o pregador, se ele fala que você tem que fazer o jejum, jejum é obra da lei. Romanos 6,14, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É isso que eu quero que você entenda. Vamos dar uma olhada rapidinho? Depois nós vamos voltar aqui em Gálatas. Entendeu? Olha só, abra em Hebreus 10. Eu tenho que ler aqui. Hebreus capítulo 10. Eu tenho que ler para que você entenda. Hebreus 10. Para você entender o que a Bíblia fala. Eu quero te explicar tudo dentro da Bíblia. Hebreus 10, versículo 10. É a palavra de Deus aqui, tá? Hebreus 10, 10.
pegue uma caneta se você não está na Bíblia e anote, olha só. Nesta vontade é que temos sido santificados. Nesta vontade, ou seja, você que está numa igreja fazendo jejum, tomando Santa Ceia para ser santificado, você está vivendo errado. Por quê? Porque Hebreus 10, versos 10 diz que é um livro aqui da graça de um Novo Testamento. Ele diz aqui que você já foi santificado. Então, se você já foi santificado, então você não pode fazer jejum e tomar Santa Ceia para ser santificado, para ter comunhão. Tá entendendo? Espero que você esteja entendendo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você já é um homem, por exemplo, o que você tem que fazer para ser homem? Entendeu? Então você não tem que fazer nada. Mesmo que seja um medroso, não tem que provar que é homem, você já é. Ou seja, se você já está santificado, você não tem que fazer jejum para ser santificado. Mas a Bíblia fala do jejum, mano, na lei. Os judeus que faziam o jejum, na graça, na nova aliança. Lembra lá da onde nós começamos, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Na lei, os judeus faziam o jejum para se santificar diante de Deus, porque eles se sentiam pecadores diante de Deus. Debaixo da lei, o homem era pecador, era antes de Cristo. Agora, depois que Jesus veio, morreu na cruz, derramou ali o seu sangue e ressuscitou, o sangue de Jesus ali, ele não só perdoou os meus pecados, mais do que isso, ele tirou os seus pecados. Entendeu? Uma coisa na lei perdoava os pecados e a graça não. A graça ela é mais do que perdoar. A graça é tirar o pecado. Porque lá, quando João viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira! E lembrando que pecado era transgressão de lei. Tá? Hebreus 9, verso 26. Está na mesma página aí. Olha o que diz aí, 9:26. Olha só. De outra forma, necessário lhe for padecer muitas vezes. Ou seja, se você que está vendo esse vídeo pensa ou imagina ou se considera, ou diz que é um pecador, então Jesus ele vai ter que morrer por você outra vez. Porque se você é um pecador, ele tem que morrer pelos seus pecados. Porque senão você não entra no céu. Certo? Então como que um pecador entra no céu? E lembrando que pecado era transgressão de lei, tá? Então se você acha que é um pecador ou uma pecadora, se você pensa que é um pecador ou pecadora, se você se sente dessa forma, então você não está salvo. E se você não está salvo, você não é ovelha. Você é um filho da perdição. Porque o filho da perdição, ele não tem como estar salvo. Tá entendendo? Então Jesus ele diz: tudo está consumado, tudo, não é pela metade. Ou seja, se ele morreu pelos seus pecados, como que você pode ter pecado ainda? Então é por isso que Romanos 8, verso 1 fala: portanto, agora na graça, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação quer dizer, nenhum pecado há. Entendeu? E lembrando que pecado era transgressão de lei. Nós, gentios, fomos salvos pela graça, tá? Pela graça. Viu? Pela graça sois salvo. Ou seja, na graça, debaixo dessa nova aliança, Hebreus 9:26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para quê? Para aniquilar, ou seja, destruir, acabar, tirar, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, aniquilar é destruir, acabar, ou seja, o pecado não só foi perdoado, tá bom? Mas também ele foi tirado, e não só foi tirado, o pecado em Hebreus 9:26, ele foi aniquilado pela morte de Jesus. Tá entendendo? É questão de ler e pedir sabedoria ao Espírito Santo. Porque nós também não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui tentando explicar para você da melhor maneira possível na Bíblia como viver debaixo da graça. A graça de Cristo, o Cristo ressuscitado. Eu vou fazer uma comparação aqui. Você mora, por exemplo... vamos pôr aqui, como é que eu vou falar aqui? Olha só para você ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil nós dirigimos do lado esquerdo.
Na Inglaterra, se dirige do lado direito. Uma comparação. Então já mudou a lei. Então se você vai mudar para lá, você tem que se adequar às leis de lá. Se você está aqui no Brasil, você tem que se adequar às leis do Brasil. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui que se você estivesse debaixo da lei, você teria que ver de jejum, de batismo, de subida no monte, porque você está debaixo da lei. Como você está debaixo da graça, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Como você está debaixo da graça, você precisa aprender a se adequar a viver debaixo da graça. E debaixo da graça aqui, o pecado ele foi aniquilado, ou seja, destruído, tirado. Ele não tem mais domínio sobre você. E debaixo da graça, Hebreus 10, ou seja, você já foi santificado de uma vez por todas. Então, como que se vive debaixo da graça? Crendo, acreditando. Você lê Hebreus 10, que fala assim: nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez por todas. Ou seja, como que nós vamos entender Hebreus 10 aqui? Fomos santificados como? Pela morte de Jesus de Nazaré, que foi feita uma vez por todas. Então, se Jesus ele morreu naquela cruz uma vez por todas e nos santificou, então nós devemos entender que nós estamos santificados de uma vez por todas também para sempre. Então você não pode viver mais de obras da lei. Por quê? Por quê? Gálatas 3,10. Porque todos os que são das obras da lei, eles estão debaixo da maldição. Então, eu espero que você esteja entendendo a forma que eu estou abordando, que eu estou falando aqui. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. E eu espero que o Espírito Santo de Deus ele entenda, faça você entender. Tá bom? Porque Hebreus 9,26 diz que o pecado ele foi aniquilado, destruído. Como que algo que foi tirado, destruído, arrancado, que foi aniquilado, como que algo que foi aniquilado ele vai ter poder sobre você se ele foi destruído, ele não existe mais? Entendeu? Então eu espero que você entenda e que a graça de Deus possa mais uma vez abençoar a sua vida em nome de Jesus.